Bom, gente, nós vamos falar agora sobre os termos da oração. A partir de agora, a gente vai estudar as funções sintáticas. Vamos voltar ao começo da sintaxe. E os dois primeiros termos que nós vamos estudar, que são termos importantíssimos, tanto é que eles são chamados de termos essenciais, são o sujeito e o predicado. Vamos lá, vamos lá. E olha só, ao estudar sujeito, você já vai estar estudando a concordância verbal. Porque sujeito, o que que é a concordância? É a relação que vai existir entre o verbo e o sujeito da oração. Então, a relação de harmonia que vai existir entre o verbo e o sujeito da oração é chamada de quê? De concordância verbal. Vamos lá, então. Vamos ver o que que é o sujeito? Então, a partir de agora, nós vamos estudar os termos da oração. Os termos da oração. E aí, gente, quando nós falamos dos termos da oração, repito, nós falamos sobre os papéis que as classes gramaticais desenvolvem no contexto. E o primeiro papel que a gente vai estudar é este aqui, ó, o sujeito. O sujeito. O que é o sujeito? Sujeito é o termo da oração. Sujeito é o termo da oração sobre o qual é o termo da oração sobre o qual recai a predicação verbal, ou seja, o predicado, a predicação verbal, e com o qual o verbo concorda. Então, sujeito é o termo da oração sobre o qual recai a predicação verbal e com o qual o verbo concorda. Sujeito é o termo da oração sobre o qual recai a predicação verbal e com o qual o verbo concorda, tá? Então, se a gente disser assim, nós, ou melhor, os garotos, os jogadores ganharam, os jogadores ganharam um troféu. Os jogadores ganharam um troféu. Pois bem, gente, reparem que aqui, ó, o verbo ganharam, ele está flexionado para concordar com quem? Com os jogadores. Então, os jogadores é o sujeito dessa nossa oração. Geralmente, é uma dica que a gente dá é que você faça a pergunta para o verbo. Eu não gosto muito de dar essa dica, porque às vezes o aluno vai pensar assim, às vezes, principalmente nos casos de oração sem sujeito, o aluno ele vai fazer a pergunta para o verbo e essa pergunta ela vai dar uma resposta, só que infelizmente essa resposta vai ser errada. Então, assim, na maioria das vezes vai ser possível você perguntar sim para o verbo, mas isso nem sempre vai acontecer. Nos casos de oração sem sujeito, não pode fazer essa pergunta, porque senão a resposta vai ser errada, tá? Se a gente perguntar assim, ó, quem ganharam um troféu? Repare que é os jogadores. Então, os jogadores é sim o sujeito, tá? Até que se prova o contrário. Olha só. As pilhas acabaram. Olha, e o que que acabou, né? O que que acabaram? As pilhas. Reparem que as pilhas vão ser o sujeito dessa oração. É o termo sobre o qual recai o predicado. Aí tudo que sobra, gente, tudo que sobra é o predicado, ó. Tudo que sobra é o predicado. Beleza? Vamos lá então. Atenção, 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 atenção. Atenção máxima, atenção. Em regra, a ordem direta de uma oração, em regra, a ordem direta de uma oração, em regra, a ordem direta de uma oração é constituída de sujeito mais verbo mais complemento. Ocorre, porém, contudo, no entanto, todavia, que essa ordem direta, ela é muitas vezes, ou melhor, ela é na maioria das vezes quebrada. E aí, no momento em que essa ordem direta ela desaparece,
a análise sintática ela tende a ficar mais complexa. Inclusive, vários desvios tendem a acontecer em razão disso. Por exemplo, uma coisa é eu dizer, ó, os jogadores, como vocês viram, os jogadores ganharam o troféu. Outra coisa é eu dizer, um troféu ganharam os jogadores. Entendam? É óbvio que você não vai pensar que quem ganhou foi o troféu. Até porque o verbo não está concordando com o troféu. Porque senão teria que ser um troféu ganhou, né? Os jogadores. Aí o verbo está ganharam, porque ele concorda com quem? Com jogadores. Só que você vai reparar que ao dizer assim, ó, um troféu, saúde, né? Um troféu ganharam os jogadores. Essa oração, ela já não está mais em ordem direta, amigos. Essa oração, ela está invertida, está em ordem indireta. O que não muda, né? Já viram lá na matemática, a ordem dos fatores não altera a soma. Os jogadores continua sendo o sujeito, ganharam continua sendo o verbo, um troféu continua sendo o complemento. A diferença agora é que essa oração ela está em ordem indireta. Gente, e cuidado, cuidado, cuidado. Quando ocorre ordem direta, a chance de a concordância dar errada é muito maior. Uma coisa é eu dizer assim, nossa, as pilhas acabou. Repare que esse acabou, ele soa muito, ele bate como uma pedra no ouvido. Porque as pilhas acabou, você vai perceber que existe uma falta de harmonia ali. Então existe sim uma falta de concordância. Mas outra coisa é eu dizer, ó, acabou as pilhas. É óbvio que quem já tem o ouvido mais treinado, vai detectar a hora esse desvio em concordância. Mas nem sempre as pessoas detectam. Ó, existe pessoas que fazem isso. Mas peraí, não é existe pessoas, é pessoas existem, entende? Então, existem pessoas. Chegou os filhos de Ana, mas peraí, não é chegou os filhos de Ana, é os filhos de Ana chegaram, logo chegaram os filhos de Ana. Então, quando essa ordem direta ela é quebrada, a chance de a concordância ficar errada é muito, 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 mas muito grande, muito maior, tá? Então, prezem sempre pela ordem direta. Aliás, prezem quase sempre pela ordem direta da oração, porque vocês vão perceber que em muitos casos é até interessante que você faça essa inversão de ordem, né? Até interessante, até necessário. Mas tem que ficar atento à concordância verbal, por favor, beleza? Tá bom, então falamos sobre o que é sujeito, vocês viram o conceito, viram a atenção aqui de que esse sujeito ele não pode, de que às vezes esse sujeito ele pode vir posposto depois do verbo, ele pode vir em outra ordem que não seja a ordem direta da oração. E agora a gente precisa de um outro, conceito que vai nos levar diretamente para a classificação desse sujeito, que é o conceito de núcleo do sujeito. E quer dizer que o núcleo tem, o sujeito ele tem um núcleo? Tem. Tem sim. Se eu disser assim, o que é núcleo do sujeito? Anotem aí, núcleo do sujeito. Substantivo, o núcleo do sujeito é um substantivo, ou palavra substantivada, ou palavra substantivada, jamais, 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 jamais preposicionados. O núcleo do sujeito é um substantivo ou uma palavra substantivada, jamais preposicionados. O núcleo do sujeito é um substantivo ou uma palavra substantivada, jamais, jamais preposicionados. E daí? Qual a importância disso para a minha vida? Você deve estar se perguntando. A importância disso para a sua vida é o seguinte: é que, em regra, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Por exemplo, ó, o nível dos rios, o nível dos rios subiram ou subiu? Uai, depende, vamos lá, vamos ver. Quem que é o sujeito aqui? O nível dos rios. Quem é o núcleo do sujeito? É nível. Por quê? Porque rios está preposicionado. Então, é o nível dos rios subiu, porque é o nível que subiu. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Ah, mas não poderia concordar com o termo mais próximo? Nesse caso, não. A gente vai
ter alguns casos, já vou até te adiantar, só vai concordar se o núcleo for partitivo ou se o núcleo for porcentagem. Por exemplo, a maioria é um núcleo partitivo. A maioria dos alunos passa ao concordar com o núcleo. Mas nesse caso poderia ser passam também. Por quê? Porque está concordando com o termo mais próximo, tá bom? Só que isso só vai acontecer se o núcleo for partitivo ou porcentagem. Fora disso, o verbo concorda sempre com o núcleo do sujeito. Beleza. E se eu tivesse assim um outro exemplo, ó, o secretário do gabinete do ministro das relações exteriores, blá, 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 divulgou das relações exteriores, divulgou ou divulgaram, gente, aí, divulgaram uma nota. Reparem que, vamos lá, quem é que divulgou ou divulgaram? O secretário do gabinete do ministro das Relações Exteriores. Bora. Relações, substantivo, mas está preposicionado. Ministro, substantivo, mas está preposicionado. Gabinete, substantivo, mas está preposicionado. Secretário, opa, substantivo, e não está preposicionado. Logo, ele é o núcleo desse nosso enorme sujeito. E aí, por isso que é divulgou, porque o verbo concorda com quem? Com o núcleo desse sujeito. Então, é o secretário, o secretário divulgou uma nota. Beleza? Então, o que é núcleo do sujeito? Substantivo ou palavra substantivada que não deve, que jamais virá preposicionado. E, em regra, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Beleza, gente? Então, a gente viu o conceito de sujeito, vimos a ordem direta dessa oração, a ordem que ele pode aparecer, mas vimos também que esse sujeito ele pode estar invertido, esse sujeito ele pode estar deslocado, esse sujeito pode estar fora de ordem. Além disso, nós vimos que o conceito de núcleo do sujeito, que esse sujeito ele tem um núcleo, e esse núcleo ele vai ser sempre um substantivo ou uma palavra substantivada que não deve ser preposicionada. E é engraçado que em sala de aula muitos alunos falam assim, Ricardo, mas o núcleo do sujeito é a palavra mais importante. Não, nem sempre é a palavra mais importante. É muito simples, é pensar que é o substantivo ou palavra substantivada que não deve ser preposicionada. A questão é a seguinte, mas eu não sei o que é o substantivo. Paciência, aí então o seu lugar já não é mais nesta aula, o seu lugar é lá na aula de substantivo, tá? Então, tem que saber o que é um substantivo. Por isso que eu disse que o mais importante lá nas classes gramaticais é conhecer essas palavras, conhecer as classes gramaticais para que a gente possa ver depois a aplicação delas, tá bom? Então, aqui a gente viu esses conceitos iniciais do sujeito, e a partir de agora, então, vamos lá, vamos juntos. Nós vamos falar sobre os tipos de sujeito. O sujeito, eles podem ser classificados de várias formas. Então, nós temos os tipos de sujeito. Gente, nós temos um negócio chamado de sujeito simples, ou melhor, determinado. Temos um negócio chamado de sujeito indeterminado. Temos um negócio chamado de oração sem sujeito. Vamos ver o que é isso? Vamos entender cada um desses sujeitos? Bom, os sujeitos eles são classificados das seguintes formas. Esses sujeitos eles podem ser determinados. Tá? Então, eu tenho um sujeito que é determinado. Se ele for determinado, ele vai poder ser simples, composto, e vai poder ser elíptico, oculto ou desinencial. Eu tenho um sujeito que é, eu vou até colocar aqui também, ó, melhor, não, depois eu vou falar sobre isso. Eu tenho um sujeito que também pode ser indeterminado, E aí, se ele for indeterminado, ele vai ser de duas formas. Ou
ele vai estar na terceira pessoa do plural, sem referente, isso aqui é o mais importante. Ou ele vai ser um índice de indeterminação do sujeito, que é a tal da partícula C. Depois a gente vai ver isso aqui, a tal da partícula C, funcionando como índice de determinação do sujeito. E esse sujeito também, ele pode ser inexistente, que são os casos, como a gente falou, de oração sem sujeito. Por isso que eu disse a vocês que o sujeito, em regra, é um termo essencial, mas nem tanto, porque vai haver casos em que não vai possuir sujeito a oração, tá? Ou seja, em que a oração não vai possuir sujeito, tá vendo? O sujeito de possuir agora é a oração, que eu inverti. Por isso que é interessante saber a análise sintática, porque é fundamental, gente, para a interpretação. Vocês vão perceber que auxilia demais, demais. Às vezes, ler não é só decodificar. Ler é organizar, ler é entender o que está sendo falado ali por meio da estruturação sintática. O sujeito inexistente, as orações sem sujeito, elas ocorrem basicamente em 3 casos. Verbos indicando fenômenos da natureza, verbos indicando fenômenos naturais, fenômenos da natureza. Que mais? Verbo haver como sinônimo de existir. Verbo haver como sinônimo de existir. Que mais? Verbos haver e fazer indicando tempo passado. Tempo decorrido. Tempo decorrido é o que a gente chama de tempo passado, tá? Indicando que o tempo já passou. Observação importantíssima. Quando você tiver o tal do sujeito inexistente, os verbos ficarão sempre na terceira pessoa do singular. Os verbos ficarão sempre na terceira pessoa do singular. Quando vocês tiverem um caso de sujeito inexistente, os verbos ficarão sempre na terceira pessoa do singular. Beleza, vamos falar. Já a gente vai falar melhor sobre isso. Vamos juntos aqui. Tomar uma aguinha, né? Vamos lá. Pessoal, o sujeito determinado, como o próprio nome já fala, é aquele que é possível ser determinado no contexto, é aquele que eu posso ler e identificar de quem se trata ou a quem se refere o verbo, né, ou aquele predicado. E o sujeito determinado, ele é dividido de 3 formas, que é o sujeito simples, composto ou elíptico. O que é um sujeito simples? É aquele que possui apenas um núcleo. Núcleo, Ricardo? Aham. Substantivo ou palavra substantivada e não preposicionado. Exemplo, ó. O lixo dos condomínios. O lixo dos condomínios. O lixo dos condomínios está fedendo. Beleza. Gente, quem que é o sujeito? O lixo dos condomínios. Repare, temos substantivo? Temos lixo e condomínio, mas condomínio está preposicionado. Logo, aqui você só tem um núcleo. Se eu tenho um núcleo, eu estou falando de sujeito simples, tá? Sujeito simples, independentemente do tamanho desse sujeito. O que é um sujeito composto? Um sujeito composto é aquele em que eu tenho mais de um núcleo. E o que é ter mais de um núcleo? É ter 2 substantivos que não estão preposicionados. Exemplo. João e Maria chegaram. Repare que quem é o sujeito? Quem é que chegou? João e Maria.
E aí você tem 2 substantivos que não estão preposicionados. Então, eu tenho 2 núcleos. Logo, eu tenho um caso de sujeito composto. Sujeito elíptico é aquele que não aparece, mas é possível, não aparece, mas é detectável. É possível detectá-lo, detectável. É possível detectá-lo pela desinência desses verbos, tá? E aí, gente, o sujeito elíptico, que é detectável, não aparece, mas é detectável pela desinência dos verbos, ele ele também é chamado de oculto ou desinencial, justamente por causa disso, pela desinência do verbo. Se eu disser assim, ó, vou sair. Poxa, é preciso dizer que eu vou sair? Vou. Ele vou? Claro que não. Nós vou? Claro que não. Vou só pode se referir a eu. Então, está aqui pela desinência do verbo. Eu sei que aqui o referente é eu. Logo, esse sujeito, a gente diz que ele está elíptico. Sou feliz. Precisa dizer que sou eu? Claro que não. Então, ao dizer sou feliz, o referente é eu, que está claro ali, está elíptico, tá? A gente chama de sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Aqui, então, a gente tem esse sujeito que está elíptico. Beleza? Então, o sujeito determinado pode ser dividido de 3 formas, que é sujeito sim, classificado de 3 formas: sujeito simples, apenas um núcleo; composto, mais de um núcleo; elíptico, não aparece, mas é possível ser detectado pela desinência do verbo. Tá bom? Vamos lá, sujeito indeterminado. Quando é que nós temos um sujeito indeterminado em português? O próprio nome já fala. É indeterminado, não tem como eu dizer, eu saber a quem se refere. Eu até costumo dizer, brincar, é o sujeito da fofoca, sabe aquele assim, ó. Terceira pessoa do plural sem referente. Nossa, ontem eu estava numa reunião de amigos e aí falaram de você. Sujeito da fofoca, né? Falaram. Quem? O verbo está na terceira pessoa do plural e eu não tenho um referente. Falaram, não sei quem falou. E aí a gente até brinca, né? Diz que é o sujeito da fofoca porque às vezes é uma pessoa só que falou, mas a gente diz falaram de você porque eu não quero identificar esse sujeito. Ou então eu não sei realmente a quem se refere esse verbo, né? Não sei de quem se trata nesse caso, não sei quem é esse sujeito. Então o sujeito é aquele que está na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado, sem referente. O verbo tem que estar na terceira pessoa do plural, sem referente. Exemplo. Roubaram, ou melhor, quebraram o vidro do carro. A gente não sabe, nossa, quebraram o vidro do meu carro ontem, sei lá quem quebrou, o sujeito aqui está indeterminado. Agora, atenção, se a gente chegasse aqui e dissesse assim, nossa, olha, os meninos estavam brincando ao lado do meu carro de bola, ponto. Quebraram o vidro do carro. Você sabe que esse quebraram aí agora, ele já possui um referente. Esse referente aí é os meninos. Então o sujeito aí está elíptico, né? Cujo referente é os meninos desse quebraram. Porque eu tenho um referente nessa história. Então ele já não é mais indeterminado. Para ser indeterminado, não tem que ter referente. Por exemplo, quebraram o vidro, assaltaram a loja, falaram de você, tá bom? Aí eu tenho um caso sim de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Próximo caso de sujeito indeterminado em português é o tal do índice de indeterminação do sujeito, a tal da partícula ser. Exemplo, precisa-se de funcionários. Ô, gente, por enquanto, vocês não vão entender muito bem o que é esse sujeito indeterminado com a partícula ser, por um motivo. Nós não temos ainda um conhecimento de regência, porque a gente não viu. Eu vou falar para você que a regência, nós vamos ter verbos que são transitivos, transitivos indiretos, intransitivos, predicativos, e aí faz toda a diferença eu conhecer regência para saber isso aqui, ó. Por quê? Porque esse ser, ele só vai ser um índice de indeterminação do sujeito quando ele estiver acompanhando verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos, verbos predicativos, ou seja, verbos que não são transitivos diretos. E para tanto eu preciso conhecer essa regência.
Nesse caso aqui, ó, precisa, quem precisa, precisa de algo, eu tenho um verbo transitivo indireto. Por essa razão é que esse ser que foi colocado, porque o verbo precisar não vem com esse ser, né? Ninguém fala assim, eu preciso se, eu preciso me, né? Eu preciso de algo. Esse ser foi colocado em um verbo transitivo indireto. Logo, ele é um índice de indeterminação do sujeito, e aí ele indetermina o sujeito dessa oração. Quem é que precisa de funcionários? Sei lá. Por isso que é meio incoerente o dono da loja colocar assim, ó, precisa-se de funcionários, né? Sendo que a gente sabe que é ele que precisa. Se a gente for ler ao pé da risca, esse sujeito ele é indeterminado. Fala-se muito de problemas econômicos do Brasil. Fala-se de, olha só, preposição aí. O verbo falar, ele não vem com esse ser, foi colocado o ser em um verbo transitivo indireto. Logo, ele é o índice de indeterminação do sujeito. Você vai entender melhor isso aqui depois de falar sobre regência, porque aí eu vou fazer uma diferença entre o índice de indeterminação e a partícula passivadora, que é o ser funcionando de outra forma. Aí você vai entender melhor essa parte. Por enquanto, para preencher conteúdo, já foi falado aqui do índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Para finalizar, nós temos o sujeito inexistente. E aí já fica aqui clara para você essa observação. Pelo amor de Deus, os verbos ficarão sempre na terceira pessoa do singular. Quando é que vai ficar na terceira pessoa do singular? E não vai haver sujeito, a oração vai ser sem sujeito. Quando os verbos indicarem fenômenos da natureza. Se eu disser assim, nevou em Goiânia, ô glória, ou glória impossível, vamos chamar colocar no Guinness, né? Nevou em Goiânia. Impossível isso acontecer. Mas nevou é um verbo que indica fenômeno da natureza. Nevou, trovejou, relampejou, anoiteceu, amanheceu. Esses verbos que indicam fenômenos naturais, todos verbos que não possuem sujeito, são verbos impessoais. Opa! Lembram-se lá da classificação dos verbos? Os verbos impessoais, eles são chamados de verbos impessoais. Não possuem sujeito. Os verbos ficam na terceira pessoa do singular. Então, aqui não tem sujeito, só é predicado nessa oração. Tá bom? Agora, tudo muda. Se eu tiver o sentido figurado, se eu tiver alguma coisa. Por exemplo, a Paula Toller. Vai chover pingos de amor. Aí, repare que esse vai chover não está indicando o fenômeno da natureza. Logo, pingo está sendo empregado no sentido figurado. Logo, pingos de amor é o sujeito. Então, tem que concordar. Vão chover pingos de amor. Ainda bem que eu dou aula, né? Porque não dá. Não, Xuxu, ainda bem que eu dou aula, porque senão não dá, não. Gente, então, pingos de amor é o sujeito. Aí seria vão chover pingos de amor. Mas no sentido mesmo do dia a dia, choveu, anoiteceu, relampejou, trovejou, escureceu. Aí nós temos caso de oração sem sujeito, verbos indicando fenômeno da natureza. Outro caso, que aí é o clássico, é o principal, é o mais importante, é o ápice mesmo dessa matéria aqui, é o verbo haver como sinônimo de existir. Gente, o que há de gente que erra isso aqui, não está escrito. E assim, infelizmente, isso não agride os ouvidos. Se eu disser assim, ó, haviam 500 pessoas na sala. Poxa, você vai fazer a pergunta para o verbo e dizer assim, o que haviam? 500 pessoas na sala haviam. E aí automaticamente você vai querer concordar. Mas peraí, esse verbo está com sentido, ele é sinônimo de existir. O que você está dizendo é que existiam 500 pessoas na sala. Por isso que havia 500 pessoas na sala. Havia 500, nossa, ficou péssimo isso. Havia 500 pessoas na sala. Nossa, ele fez tudo aquilo para que não houvessem problemas. Opa. Houvessem não, porque aqui está no sentido de existir, o sinônimo é existir, para que não houvesse problemas. Agora, se eu uso o verbo existir, eu tenho que flexionar. Aí seria para que não existissem problemas, né? Existiam 500 pessoas na sala, mas haviam não, tem que ser havia 500 pessoas na sala, tá? Para finalizar, o verbo haver e o verbo fazer indicando tempo decorrido, tempo passado. Há 10 anos, e aí o povo fala assim, há 10 anos atrás, mas opa, tem como ser há 10 anos à frente? Claro que não, esse verbo haver está indicando tempo decorrido. Ah, professor, mas o Raul Seixas usa, o Raul Seixas usou. Você não é o Raul Seixas.
né? E aí existe um recurso estilístico, porque o Raul ele quer enfatizar mesmo esse tempo. Há 10 mil anos atrás eu vi a Cristo ser crucificado, eu vi as bruxas pegando fogo, eu nasci há 10 mil anos atrás. Por quê? Porque faz tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo que ele viu tudo isso. Cristo ser crucificado, o mar sendo aberto, a bruxas pegando fogo. Então, ele quer enfatizar a ideia do tempo, mas formalmente é impossível dizer, ai, eu nasci, há 10 anos atrás eu fiz isso. Não, há 10 anos, acabou, esse atrás já não precisa, porque é redundância, é a mesma coisa de subir para cima, falar com a boca, né, andar com o pé e assim por diante. Descer para baixo, tá? Então, verbos indicando tempo decorrido. Se eu disser assim, há 10 anos, é claro que é uma oração, porque eu tenho um verbo, só que esse há 10 anos eu não tenho sujeito. Há dúvidas de que blá blá blá. Bom, há dúvidas, não tenho sujeito. Esse verbo haver está no sentido de existir. Existe, né? Aí se fosse existe, seria existem dúvidas. Mas como é o verbo haver, não se flexiona, há dúvidas. Aí, obviamente, só vai possuir complemento, sujeito não. E o outro verbo que também indica esse tempo decorrido é o verbo fazer. O povo fala assim, eu até brinco, né? O povo fala assim, nossa, hoje fazem 10 anos que meu pai morreu. A gente não consegue nem ficar triste quando vê esse desvio em flexão. Fazem não, é hoje faz 10 anos. Porque esse verbo fazer aí, ó, ele está indicando tempo decorrido, ele está indicando tempo passado, gente. Então, é há 10 anos, ou então, faz 10 anos que meu pai morreu. Faz 10 anos que não vejo a minha família. Faz 2 anos que não bebo Coca-Cola, mas não fazem. Fazem não. Porque aqui nós temos um caso de oração sem sujeito, porque o verbo fazer está indicando tempo decorrido, o verbo haver está indicando tempo decorrido, e aí nesses casos, oração sem sujeito, verbos ficam na terceira pessoa do singular. Beleza? Gente, por hoje é só. Beijo grande, até a próxima. Nos vemos.